Agora são 8h44 e em comemoração aos 400 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei para regulamentar a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas. E o projeto também abre a possibilidade dos indígenas explorarem as terras em outras atividades econômicas, como agricultura e turismo. Vamos falar agora sobre este assunto com o Carlos Bocuí, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Olá, Bocuí, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem. Bom, Bocuí, como é que você viu aí esse projeto, né? Vai ser um projeto que ameaça aí as comunidades indígenas, não é isso? Pois é, nós temos cada dia uma novidade, né? Sim. E essa foi a do dia, né? A possibilidade de você abrir a exploração para mineração, para exploração de petróleo e recursos minerais numa reserva indígena é um risco muito grande para essas comunidades que dependem desse território para a sua sobrevivência. Esses territórios foram demarcados com critérios técnicos, inclusive com relação a uma perspectiva traçada por antropólogos, etc. Você tem aí uma série de determinantes científicos para fazer essas demarcações, não é? E o objetivo dessas unidades de conservação, onde se abrigam as aldeias, as etnias, é justamente a manutenção do território nas suas condições mais originárias possível para que se tenha ali a manutenção da cultura, não é? Então, da forma como o governo federal hoje encara isso, ele leva a civilização, digamos assim, né, essas regiões no pior aspecto, né, onde você rompe com aquela cultura tradicional e permite uma visão de expoliação, de exploração que degrada esses territórios. Exato. Vou comentar com você também uma outra portaria em relação às unidades de conservação, mas eu queria que você comentasse antes a declaração, né, do presidente Bolsonaro em relação aos ambientalistas, né? Ele disse que, ironizando, né, que se pudesse confinaria o pessoal do meio ambiente na Amazônia, né? Como é que você viu? Chegou a ver isso, né? Olha, É. eu acho que, primeira coisa, o presidente, como humorista, ele é muito fraquinho, né? E também esse tipo de declaração não é nada republicana, né? Isso, Sim. quando você atenta contra um dispositivo constitucional, a participação social na gestão ambiental é obrigatória, não é? É para todos os brasileiros, todos são responsáveis pelo meio ambiente. Então, quando você diz isso, você atinge todos os brasileiros, porque todos, em tese, deveriam estar defendendo o meio ambiente, portanto, são ambientalistas, não é? Sem Então, dúvida. é mais uma demonstração do despreparo do presidente e da pouca capacidade que eu creio que ele tenha com relação a utilizar do humor, né? De Exato. forma mais diplomática deveria ser, né? Mais inteligente, menos É, preconceituosa, né? Mas vamos lá. Bocuí, agora a portaria, né, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, SMBio, né, publicou aí no Diário Oficial também, regulamentando a pesca esportiva em unidades de conservação de uso sustentável, né, ocupadas aí por comunidades tradicionais. Grave também, né? pois é, eu acho que aí traz um outro problema, é uma portaria, né? Quando o presidente manda para o Congresso Nacional um projeto de lei, é direito da presidência da República fazer isso, se bem que a gente pode discordar da fundamentação científica, etc. Isso vai para o debate democrático. Agora, quando você age, governa por meio de decreto, de medida provisória, na área ambiental, você infringe aspectos constitucionais, porque a questão ambiental ela deve ser trabalhada de forma participativa e democrática. Isso é cláusula pétrea da Constituição. Então, uma das questões que se deve questionar hoje é que os limites da discricionariedade de um governo, da sua capacidade de governar, ela deve se ater aos limites da constitucionalidade. Não dá
para um presidente ficar tirando do bolso, né, medidas provisórias e outras portarias, o que for, que são atinentes à questão ambiental e deveriam passar por um processo de discussão pública, técnica, científica. Não é? Então, isso é uma questão de constitucionalidade que nós devemos, em breve, abrir um ciclo de debate sobre isso, que é impossível se admitir que um presidente da República que diga que quer confinar os ambientalistas da Amazônia, ao mesmo tempo, possa governar com o mesmo conceito que ele tem sobre proteção ambiental e aqueles que os fazem, né? Governar da própria cabeça com medidas provisórias, etc. Então, aí nós realmente vamos entrar no terreno, o governo federal entra no terreno bastante pantanoso, que é o da inconstitucionalidade. Perfeito. Agora o Conselho da Amazônia, né, que vai ser chefiado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, a expectativa das piores também em relação a esse conselho, né, Bocuí? Olha, o Conselho da Amazônia foi criado em 1994, né? Depois, em 2008, isso foi Fernando Henrique Cardoso, em 94, em 2008, o governo Lula ratificou e criou a Guarda Nacional, isso a pedido do Mink, né, do ministro Mink, eu acompanhei na época. Então, há toda uma história nesse processo. E o ano passado, o presidente da República ele criou o Conselho, né? E agora ele recriou. Né? E por que recriou? Recriou numa resposta ao que estava ocorrendo em Davos. Né? O ministro Guedes sofreu uma dura pressão da comunidade internacional e o presidente tirou do bolso do colete, através de um anúncio nas redes sociais, a recriação do Conselho da Amazônia, que foi aí outorgado ao vice-presidente, ao general Mourão, para que conduzisse o processo. Bom, em primeiro lugar, essas pessoas que aí estão, não só dos ministérios, mas também o próprio general Mourão, eles têm colocado que a questão ambiental ela tem que ceder ao progresso. Né? Então, quando você tem um coordenador de um projeto que ele não tem um conceito ambientalmente adequado sobre sustentabilidade, o que nós podemos correr o risco é que essa condução ela seja distorcida. E aí o resultado pode ser o contrário, não de proteção, mas de desguarnecimento, porque você tem diretrizes equivocadas. Outra questão, você tem que ter políticas públicas para coordenar esse processo. Né? Sem política pública, uma medida política de anúncio de um conselho não terá praticamente efeito prático nenhum. Não é? Além disso, o Exército não é resposta para todas as coisas. Você tem organismos preparados para fiscalização, como o IBAMA, como o ICMBio, e esses organismos eles têm alta capacidade técnica para lidar com o problema da degradação ambiental naquele território da Amazônia. O Exército é um organismo disciplinado, preparado para o embate, né, porque é armado. Né? Agora, qual é a capacidade desse instrumento que seria auxiliar nesse processo no exercício de algo que exige uma especialização? Né? E por tudo que vem ocorrendo, por falta de política pública, a gente percebe que se nós executássemos as multas que pesam sobre a Amazônia, sobre aqueles grandes degradadores, e se nós obrigássemos essas pessoas que degradaram, essas empresas, à recuperação da floresta, porque a lei prevê isso, nós teríamos sim um efeito, de fato, não só do ponto de vista coercitivo, mas de fazer pesar no bolso daquele que degrada e ele sinta a responsabilidade dessa recuperação ambiental, que é dever de quem degrada perante a lei. Não é? Então, com isso tudo, eu pago para ver o resultado do Conselho da Amazônia em termos de políticas públicas. A história pregressa dos ministérios e desse governo, nessas atitudes, ela não aconselha o sucesso. Perfeito, Bocuí. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Para você também. Obrigado. Obrigada. Falamos aqui com o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.